Então eu estou muito feliz de estar aqui compartilhando a minha história na Escola Paulista, que já passa um pouco de 30 anos. Meu nome é Evelyn, eu sou professora do Departamento de Obstetrícia da Escola Paulista de Medicina. Bom, eu entrei aqui na escola em 1991, né? Eu estudei, fiz minha formação escolar de ensino fundamental e médio em escolas públicas. E quando eu estava no segundo colegial, o cursinho Etapa foi até a escola onde eu estudava e eles faziam uma seleção de alguns alunos e concediam bolsas de 100%, bolsas para o cursinho. E eles supervisionavam esses alunos no decorrer do cursinho, em termos de frequência, atividades, simulados. Então eu acho que era meio que uma pesquisa que eles faziam, né, pegando alunos de escolas não tão boas e colocando num cursinho, qual seria o resultado. Aí eu fui selecionada para o cursinho, estudei bastante no terceiro colegial, foi quando eu decidi prestar medicina, mas na época era uma meta muito ambiciosa, né, porque não existiam cotas universitárias, então um aluno de escola pública, ele concorria em pé de igualdade com os alunos das melhores escolas da cidade, até do estado de São Paulo. Então eu achava que aquilo ia ser muito difícil. A universidade, naquele tempo, ela não era feita para um aluno de escola pública, né? Bem ou mal, a universidade ela era para os alunos de elite, né? Mas eu estudei bastante, eu curtia o cursinho, e aí eu prestei 5 vestibulares. Prestei a FUVEST, que na ocasião compreendia a Universidade de São Paulo, a USP de São Paulo e Ribeirão, a Escola Paulista Santa Casa. Prestei a Unicamp, Unesp, a PUC e a PUCamp. E eu só não fui aprovada na Unicamp, passei nos outros 4 vestibulares. O vestibular da FUVEST a gente escolhia uma sequência, muita gente colocava a Universidade de São Paulo como primeira opção, era um ponto de corte um pouquinho mais alto, mas a gente era motivo de chacota, eles chamavam a gente de segunda opção, mas é óbvio que isso era uma grande bobagem, são todas ótimas universidades, e eu lembro até hoje, o dia que eu fui com a minha irmã, né, o resultado saía no jornal, mas um dia antes saía no cursinho. Eu fui com a minha irmã ver o resultado e eu vi o meu nome lá com o código da escola do lado, eu acho que era o número 34814, não tenho certeza, né? Aí no dia eu lembro que eu nem liguei na hora para o meu pai, não tinha celular, era orelhão, mas eu nem liguei porque eu já tinha passado, voltei para casa e contei, e foi assim um orgulho muito grande. Eu acho até hoje que o vestibular foi uma das minhas maiores conquistas acadêmicas, porque realmente era um abismo, né, entre um aluno da escola pública e os outros colegas que eram tão bem preparados, né? Bom, os primeiros anos da faculdade foram anos intensos, felizes, fiz muitos amigos, eu tive colegas muito bons, bons alunos, bons amigos, passei por 2 grandes greves na época da graduação, no meu primeiro e no 6º ano, foram anos difíceis, né? Porque o primeiro ano você está naquela euforia da faculdade e o 6º ano você está saindo. A gente sempre fica com aquela sensação, ai meu Deus, agora piorou, mas acho que essas pequenas coisas não fazem maus profissionais, elas fazem parte da vida, elas passam e as pessoas podem ser boas apesar disso, né? Na época, quando eu estava no 4º ano, a Escola Paulista se tornou a Unifesp, ela foi constituída a Universidade Federal de São Paulo. Eu confesso que no início a gente estranhou um pouco, porque a gente estava acostumado a ser da escola, e a gente falou, meu Deus, entrei na Escola Paulista, agora meu diploma vai ser da Unifesp. Mas isso trouxe algumas dores que são próprias do crescimento, mas acho que muito mais benefícios para a escola como um todo, né? E a escola pôde crescer muito à medida em que se tornou universidade. Na faculdade a gente curtia muito a atlética, eu fui da lojinha, eu fui nas intermédias. O fato de eu ter vindo de uma escola pública e estar ao lado dos alunos mais bem formados do estado, em nada me deixou para trás, né? Muito pelo contrário, me saí muito bem. No início a gente estranha um pouco o conteúdo, mas deu tudo certo, né? Quando eu estava no 6º ano, a escola ganhou a intermédio depois de anos de seca sem vitória e foi muito divertida. Minha turma até hoje se gaba disso, como se eles fossem os únicos responsáveis, o que não é verdade. Mas foi muito legal, porque estava lá na sexta-feira, às vésperas de terminar a intermédio. Naquele tempo também não tinha celular, a comunicação não era tão fácil como era hoje, mas era um jogo sem torcida, porque tinha havido uma briga, então a torcida estava proibida,
e estava todo mundo do lado de fora do ginásio, esperando o pessoal que estava lá dentro contar os pontos de acordo com o resultado do jogo, para dizer se a gente ia ser campeão ou não. E foi uma alegria quando a gente ganhou. Até hoje o pessoal da minha turma coloca nos grupos que a gente foi campeão da Intermédia em 96. E aí, no 6º ano eu resolvi fazer GO. No 4º e no 5º eu fiz estágio no Amparo Maternal, era um estágio optativo para os alunos. Eu gostava de obstetrícia, mas eu também gostava de pediatria, gostava de anestesia. Acabei optando pela ginecologia e obstetrícia, acho que por ser clínico-cirúrgica, porque o parto é muito encantador. Eu prestei residência na escola, na USP e na Unicamp, eu passei na escola e na Unicamp. E eu me lembro muito bem que quando eu fui fazer entrevista na Unicamp, eu tive a sensação de que os professores de lá me respeitavam muito por eu ser da escola, né? Parecia que eles me queriam lá, né? Parecia que eles diziam assim nas entrelinhas, não, você não quer vir aqui, a gente quer uma pessoa boa como você. Então, falei, nossa, que bagagem que a gente traz em ser da Escola Paulista de Medicina. Mas eu passei aqui, obviamente, e aí eu aqui fiquei, né? Fiz os 3 anos de residência, que também foram anos maravilhosos, muito trabalho, não tinha pós-plantão. Acho que a gente sente muita responsabilidade não só do cansaço, como da atuação mesmo, como médico, né, que a gente tem na residência. Mas foram anos muito bons, fiz muitos amigos, tinha plantão, mas tinha passeio, tinha festa, tinha andar junto com os colegas para almoçar, para trocar um estágio, para trocar uma ideia. E foram anos muito proveitosos. Eu acho que a residência tem um papel assim muito importante na formação do médico, né? Acho que a formação que se faz na residência é muito sólida. Acho que a gente vê o aluno se transformar durante a residência, né? Do 1º ao 3º ano, como é fundamental. É quando acabou a residência, aí eu acho que é um momento que a gente fala, meu Deus, agora para onde eu vou, né? É como sair de casa, fico mais um pouco, vou para o mundo. E eu optei por fazer uma especialização em obstetrícia de alto risco, na época não era R4, na época chamava preceptoria, e fiquei aqui. Da minha época de faculdade, eu tenho lembrança de inúmeros professores, de muitas situações, mas eu posso citar alguns ícones da universidade, que foram o professor Emil Burian, da vascular. Ele era um ícone, acho que foi um dos primeiros, se não o primeiro professor titular da Escola Paulista. Ele estava sempre na enfermaria da vascular, ele me chamava pelo nome, inclusive na residência, quando eu passei no estágio da vascular. Era sério, mas fazia umas brincadeiras. E dentro da obstetrícia, o professor Rubini e o professor Camano, que passavam visita todo dia de manhã. O professor Camano deixava sempre uma mensagem. O professor Rubino era muito sarrista, ele tirava sarro de todos os alunos, a gente dava risada com ele. Quando eu era residente, ele me puxava e falava assim, menina, o que está acontecendo com você? Eu, o que, professor? Você está cada dia mais magra. Ele sempre me falava isso. E, obviamente, o professor Manuel Girão, que mais recentemente também, ele foi meu professor na graduação, foi meu professor na residência, e teve um papel tão importante até há pouco tempo na construção da nossa faculdade. E eu acho que essas pessoas, elas sempre devem ser lembradas porque é elas que construíram, elas que fizeram o lugar onde hoje estamos, né? Entre muitos outros. Aí no final da residência eu fiz esse ano de obstetrícia de alto risco e eu acabei emendando a pós-graduação, né? Eu fiz mestrado, doutorado, minha linha principal de pesquisa foi aborto de repetição. Em 2008 eu defendi o doutorado. Eu acho que a pós-graduação, ela lapida o profissional, né? Ela diferencia o profissional no mercado. Eu acho que é através da pós-graduação que nós formamos as pessoas formadoras de opinião. Os grandes formadores de opinião do nosso país estão nas grandes universidades públicas, né? Somos nós que fazemos as diretrizes, que pensamos sobre o assunto, e a pós-graduação ela traz isso, ela traz uma capacidade de você pensar sobre um tópico, de você elaborar um conhecimento sobre aquilo. É desafiador, logicamente, porque você precisa de motivação, a nossa formação é longa, mas eu sempre acho que o conhecimento vale a pena, ele não ocupa espaço e ele é uma coisa que a gente não perde, né?
Aí eu terminei o doutorado, depois disso eu trabalhei em muitos lugares, hospitais públicos, hospitais privados, postos de saúde, consultório, trabalhei com imagem, com parto, com cirurgia, tive 2 filhas. E aí a vida foi acontecendo, encontro meus amigos, às vezes nos hospitais, né? Os meus colegas de turma encontro não tão frequentemente, eles estão espalhados pelo país inteiro, até pelo mundo. Mas é muito interessante, assim, porque nós não fizemos reunião de 25 anos de formados, porque estávamos na pandemia, fizemos a reunião de 20 e é muito legal, porque apesar de terem se passado tantos anos, a hora que a gente se junta, parece que a gente tem 18, 20, 21 anos, não parece que já se passaram, acho que já passamos dos 40, então parece que aquele convívio do dia a dia terminou antes de ontem, né? E os meus colegas de residência hoje são meus amigos pessoais, amigos íntimos, que eu ligo, telefono, saio, programo tomar um vinho. Meu marido foi meu colega de residência, nós fizemos residência junto e depois do final da residência foi que a gente começou a namorar, casou e estamos juntos já há muitos anos. Então, toda a minha vida pessoal gira no entorno da Escola Paulista de Medicina e das coisas que eu trouxe daqui. E aí em 2017 surgiu a vaga para docente, eu tinha qualificação para prestar, eu já tinha prestado um concurso para substituto, pensei, refleti bastante se eu deveria me inscrever ou não, optei por me inscrever, também foi um desafio, mas eu fui aprovada e hoje eu estou como professora da obstetrícia, que é um cargo que me traz bastante orgulho, bastante alegria e também, logicamente, muitos desafios. Eu acho que nesses 4 anos e meio de docência eu aprendi muito, apesar de nunca ter deixado a universidade, né? Já tem 30 anos que eu entrei na Escola Paulista, em 1991, com 17 anos. Né? Na época que eu entrei aqui, até a mão das ruas era diferente, a que subia, descia, era tudo o contrário. Mas apesar de estar aqui há tantos anos, esses 4 anos e poucos de docência, nesses 4 anos e meio de docência, eu aprendi muito. A gente aprende com a pergunta dos alunos, a gente aprende à medida em que pensa sobre uma aula, como que eu posso ensinar melhor aquele assunto que eu domino. A gente aprende quando discute um caso que agora, onde agora eu já sou a última instância da discussão algumas vezes. Então, acho que esse crescimento acadêmico e profissional é muito gratificante, né? E também é muito interessante, eu fico muito feliz de ver como a universidade, apesar de todos os desafios, ela melhorou em alguns aspectos, como hoje a universidade é mais inclusiva, né? Como os alunos são proativos em muitas coisas. Então, além desse crescimento acadêmico, eu acho que é um crescimento pessoal, porque a gente aprende a ver o mundo, a ver as coisas, a ver as situações pelos olhos das gerações mais novas, né? E isso é muito engrandecedor. Eu acho que a diversidade que a universidade tem hoje, que é muito maior do que era quando eu entrei, ela é saudável para todo mundo. Ela é saudável para os alunos, ela é saudável para o professor, ela é saudável para a sociedade, né? Porque é um papel da universidade também se estender um pouco além dos muros e levar algum benefício para o lugar onde a gente está inserido, né? Eu lembro de inúmeros pacientes que eu vi ao longo desse trajeto, logicamente também me esqueci de muitos outros, mas esses dias eu estava lá no pronto-socorro da ginecologia e obstetrícia, eu fui lá deixar algumas coisas, conversar com os residentes, e aí tinha uma moça que estava na espera, ela ficou me olhando, eu achei que ela ia me perguntar alguma coisa, ou pedir, ou até reclamar de alguma coisa. Aí ela veio e falou para mim, a senhora não é a doutora Evelyn? Eu falei, sou. Ela falou, doutora, a senhora cuidou da minha filha quando eu fiquei internada, olha aqui ela. E aí ela me mostrou a filha dela com 20 e poucos anos, né? E ela falou, não, foi tão difícil ter ela, mas vocês cuidaram tão bem de mim. Aí ela usou uma frase, ela falou, doutora, eu passei na vida da senhora, a senhora não passou na minha, eu não vou esquecer vocês, né? E aí isso me sensibilizou de uma forma muito boa, porque eu pensei, nossa, se a gente pudesse a parte boa de um momento difícil, vale a pena, né? Nem sempre o tratamento ou o desfecho está nas nossas mãos, mas isso está, né? Então, se a parte acolhedora, se a parte boa,
se a parte que vai deixar uma recordação de afeto, ou de carinho, ou de acolhimento. Eu acho que é isso que aproxima a nossa profissão dos outros, eu acho que é isso a parte mais nobre do nosso dia a dia, né? Tem uma outra paciente também, por quem eu tenho assim, muito carinho, ela é uma moça que teve várias perdas gestacionais, teve 3 perdas gestacionais tardias, 2 com 4 meses, uma com 8, e depois ela teve 2 filhas, né? Foram 2 pré-natais árduos, mas ela veio, fez, nasceram 2 meninas. Aí eu não a encontrei mais, aí até que recentemente ela veio ao hospital por um outro motivo também triste da vida dela, uma situação dura na vida dela. E aí eu estava conversando com ela sobre isso e eu falei, não, mas você tem que se cuidar, você tem que estar saudável. Aí ela falou, doutora, eu preciso, né? Preciso cuidar das minhas filhas e preciso cuidar da ONG. Aí fiquei meio surpresa, né? Falei, mas que ONG? Ela porque como a gente teve as meninas, depois de tanta dificuldade, nós montamos uma ONG na nossa comunidade, no Embu, que é para tirar as crianças da rua no contraturno escolar e oferecer uma aula extra, uma aula de reforço. Eu fiquei espantada, né, com aquilo, quer dizer, qual era o alcance que uma coisa que para nós é dia a dia pode ter num lugar onde eu não vou chegar, né? E fui conhecer a ONG dela com a minha família e foi muito bom ver o trabalho deles, né? E eu fiquei muito impressionada, né? Então, assim, sempre que eu vejo uma mulher indo embora com o bebê depois de um pré-natal árduo, ou então um casal indo embora com o filho, eu penso que o mundo vai melhorar um pouco por causa daquele bebê, porque eles vão ser pessoas, vão querer ser pessoas melhores, eles vão querer um mundo melhor, eles vão querer criar um filho melhor. E o mundo vai melhorando por isso, por causa de nascimentos, né? E eu penso também que quando eu estou dando aula, né, o aluno pode não fazer ginecologia obstetrícia, ele pode inclusive odiar a ginecologia obstetrícia, mas se eu conseguir sensibilizá-lo de que ele pode salvar uma mulher se ele pensar no diagnóstico de eclâmpsia, se ele souber manejar hemorragia, ou que ele pode acolher uma mulher no momento que ela perdeu a gestação, ou no momento que ela deseja muito um filho, e lembrar de mim, mesmo que vagamente, eu acho que já vai ter valido muito a pena, né? E eu acho que o que a gente traz e deixa da nossa profissão é isso, né? É a capacidade de chegar no outro e a capacidade de, direto ou indiretamente, conseguir fazer as coisas melhorarem, nem que seja devagar, porque é assim mesmo, tá? No meu convite de formatura de 1996, eu escrevi o agradecimento à escola e a frase, o trecho principal dizia, né? A certeza de que uma vez estado aqui, seremos sempre daqui, nos enche de alegria e muito orgulho. Então é isso, uma vez na Escola Paulista de Medicina, nós vamos ser sempre da Escola Paulista de Medicina, cabe a nós fazer desse lugar um lugar melhor, apesar de todos os desafios. Acho que o potencial da nossa comunidade é gigantesco, né, enorme, e cabe a nós também deixar para quem a gente passa, ou para as pessoas que de alguma forma passam no nosso caminho, né, e cabe a nós dar uma notícia boa, uma notícia não tão boa, ou estar do lado num momento muito bom, como o nascimento de um filho, ou muito ruim, como a morte de um ente querido. Cabe a nós sermos a parte mais fácil ou melhor de um momento que às vezes não é tão bom, né? Então eu acho que a gente tem que carregar isso e achar que isso vale muito a pena. Obrigada, agradeço o pessoal que está fazendo as entrevistas e dizer que foi um prazer contar aqui brevemente esse relato dos meus últimos 31 anos.